Feliz sábado a todos novamente. Que o Espírito Santo possa estar conosco. Já preparou aí o nosso coração. Já está derramando o poder sobre nós. E o Espírito Santo derramou o poder na vida de uma pessoa incrível. Cheio de defeitos, como eu e você. Mas que foi transformado pelo poder desse mesmo Espírito Santo. O livro de Marcos é um dos livros mais lidos. Ultimamente, então, está sendo um dos livros mais lidos da Bíblia. E ele é fantástico. Ele pode ser falado também que é o livro do amor. Tem muitos milagres do que parábolas no livro de Marcos. É um livro incrível. E a ênfase do livro de Marcos é revelar a divindade de Jesus. É trazer também, fazer um chamado pelos estudiosos do Evangelho da Paixão. É por isso que eu falei que é um livro apaixonante, o livro de Marcos. E ele fala também do conflito entre Cristo e Satanás. É isso que fala o livro de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele tem a maioria do que fala. Os outros evangelhos fala também no livro de Marcos. E há alguns estudiosos bíblicos dizendo que Mateus e Lucas usaram como fonte Marcos. Mas olha que incrível, né? Marcos, ele não teve um relacionamento com Jesus. Marcos, ele não viveu ali junto com outros discípulos, né? Tendo tanta proximidade ali com Jesus. E nós vamos entender como que foi a história de Marcos. Tenho certeza que alguns aqui nem sabiam disso. E vão saber agora. Apesar dele não ter esse relacionamento ali pessoal, ao vivo e a cores ali com Jesus, como que alguém não teve esse tipo de relacionamento direto? Como que ele pôde escrever um dos livros mais admirados no mundo todo? Alguém consegue aqui me explicar? E como que alguns discípulos que teve contato direto tiveram que se inspirar, talvez ali no livro de Marcos, em Marcos para escrever? Hoje nós vamos conhecer a história de Marcos, um rapazinho, uma quase criança, né? Que saiu do anonimato para se tornar uma peça fundamental na pregação do Evangelho. Antes de começarmos a abrir a nossa Bíblia, vamos falar com Deus. Querido bom Pai, esteja conosco agora nesse momento, revelando o que a sua palavra tem para nos dizer. Espírito Santo, esteja sobre mim e sobre os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. E Barnabé, ele veio ali do grupo dos levitas. Quem que eram os levitas? Quem serviam ali no templo, né? E Marcos era sobrinho de Barnabé, que vinha ali dos levitas. E Marcos, talvez, pelo que diz os historiadores, seria também daquela turma ali dos levitas. Pertencia talvez a uma família dos sacerdotes ali do templo. Mas quem era esse Marcos? Que escreveu, né? Tem todo o relato dele. Quem era Marcos? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Vamos ver? Marcos. Primeira dica que eu dou de Marcos para vocês. Marcos, olha só, era alguém que desistia facilmente das coisas. Vamos ver o que é isso? As crianças peguem as Bíblias, todo mundo pegue a Bíblia. A criançada aí, cadê a Bíblia de vocês?
Atos 12, verso 25. Atos 12, verso 25. Vamos ver quem era Marcos. Atos 12, verso 25. Barnabé, que a gente já sabe que era o tio, né? E Saulo, que depois se tornou Paulo. Barnabé e Saulo cumpriam a missão. Voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então, muitas vezes vocês vão ver falando João, e não é o outro João, e sim Marcos. Então, Barnabé, na volta, né, de Jerusalém, Barnabé e Paulo trazem com eles João, apelidado de Marcos. Então, ele começou a andar ali com o tio, que ele já andava possivelmente, mas entrou na vida de Marcos uma figura muito importante, que foi Paulo. Vamos lá para o capítulo 13 de Atos, verso 2 e verso 3. Olha só. Aqui no verso 1, fala que eles estavam ali, né? Barnabé, Simeão e outros tantos. Eles estavam em Antioquia. E daí o verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. E ali começou, então, a primeira viagem missionária. Eles foram convocados a saírem para fazer trabalho missionário, que é isso que nós vamos sair para fazer hoje. Né? A convocação aqui, igualzinha, aconteceu lá. E eles foram convocados, né, para uma obra. E eles saíram, então, e foram para a primeira viagem missionária. Agora, vamos lá, que a gente vai ver no verso 4 até o verso 12. Vamos ler esse trecho, tá bom? E a gente vai ver como que foi, então, esse pedaço da viagem. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, eles foram de barco, né, de navio, não sei como é que era a embarcação. Mas eles saíram, então, da onde eles estavam, lá da parte, né, de Antioquia, e foram para Chipre de navio, barco, não sei. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Quem que era esse João? Apelidado Marcos. Então, eles saíram e levaram com eles João. Bora, João, você vai com a gente. E foi, o João estava lá. Então, tinha 3. Barnabé, quem mais? Saulo, Paulo e Marcos, né? Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Olha só, era um falso profeta, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Então, esse falso Jesus, esse falso profeta, que era o Bar-Jesus, né? Estava junto com um homem muito inteligente, que era um procônsul, era uma autoridade, alguém de lá junto com eles. Este, entendendo, esse procônsul, esse Sérgio Paulo, entendendo o chamado Barnabé e Saulo, diligenciava
para ouvir a palavra de Deus. Mas opunham-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, disse para esse Bar Jesus, né? Ó filho do diabo, cheio de todo o engano, de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos do caminho do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade. E andando à roda, não sabia onde ele ia, né? Estava cego. Procurava quem o guiasse pela mão. Então, aquele procônsul, como é que era o nome do procônsul mesmo? Sérgio Paulo. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu em quem? Na mensagem que Paulo, Barnabé e o apelidinho lá, o Marcos, estava junto, né? Maravilhado com a doutrina do Senhor. Olha só, eles saíram cheios do Espírito Santo, encontraram já um desafio. E ali, eles fizeram maravilhas ali naquele lugar, né? E tudo isso, quem estava junto? Marcos, porque ele era quem ali junto? Um ajudante, né? Então, o que precisava fazer? Vai lá, Marcos, pega pra gente. Vai lá, faz dele. E estava ajudando ali Barnabé e Paulo. Muito bem. Depois, eles saíram, então, foram lá para Pafos, né? E olha só o que aconteceu no meio da viagem. Vamos continuar lendo? E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se até Perge, da Palífila. João, porém, apartando deles, voltou para onde? Onde era Jerusalém? A casa dele. Ele pinicou. Largou de Paulo e Barnabé. Falou, o quê? Mas por que será que ele foi embora? A viagem só tinha começado. O Espírito Santo, né, colocou ali no coração de Paulo e Barnabé que fossem, pregassem o evangelho. Mas Marcos, ó, a viagem só estava começando. E Marcos deu no pé. Olha só, o menino desejou voltar para casa, lá para Jerusalém. Não se sabe exatamente por que ele foi embora. A Bíblia só fala esse pedaço aí. Mas a gente que é estudioso da Bíblia, a gente começa a ler, começa a querer saber o porquê das coisas. E às vezes dá para a gente supor. Não estou falando que é, tá? Não estou falando, porque a Bíblia não fala. Mas, como uma curiosa bíblica, você começa a supor o porquê. Por que será que Marcos... Eu não sei subiar direito. Por que ele deu no pé? Por que ele saiu de lá? Sendo que estava o Espírito Santo, estava acontecendo maravilhas. Viu aquele homem ficar cego, já viu que o negócio ia ser forte ali. Vamos lá? 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, verso 24 até o verso 27. Dá para a gente começar a ter uma ideia. E daí se coloquem aí no lugar de Marcos, tá bom? Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Então, vamos lá. 2 Coríntios 11, verso 24. Paulo falando o que tinha acontecido com ele. Aqui é os sofrimentos de Paulo por amor ao Evangelho. Olha o que aconteceu nas missões de Paulo. Olha o que aconteceu nas viagens de Paulo. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um.
5 vezes, 40 açoites. Fui 3 vezes fustigado com varas. Apanhou. Mandaram varada em Paulo. Quantas vezes? 3 vezes, gente. 3 vezes. 5 foi açoites. Mas daí ele apanhou de vara também. 3 vezes. Uma vez ele foi o quê? Apedrejado. O que aconteceu com ele também? Naufragou. Quantas vezes? Uma só? 3 vezes. Porque as viagens eram feitas, né? De barco, não tinha avião. Tinha busão. Tinha que pegar um barco. Esses lugares que eles estavam eram longe um lugar do outro e era no meio da água. Uma noite, um dia, passei na voragem do mar. Alguém tem alguma outra tradução para voragem aqui? No abismo do mar. Uma noite e um dia, sem saber o que ia acontecer. Primeiro, é provável que Marcos tivesse vindo embora, porque ele não estava acostumado com esses perigos todos aí. Que é isso? Onde eu estou me metendo? Chicote, pedrada, varada, naufrágio, ficar lá no meio do mar sem saber o que vai acontecer. Eu, vou me embora desse povo aqui. Não sei. Porque Marcos era de família rica. Hoje a gente fala, né? Que a gente tem o adventista Nutella e tem o adventista raiz. Paulo e Barnabé eram raiz e Marcos, nessa hora, era o Nutella, gente. Não aguentou. Pode ser. Pode ser. Segundo, Atos 12, verso 12. Atos 12. Ó a criançada sabendo achar aí, hein? Atos 12, verso 12. Todo mundo achou? Atos 12, verso 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, denominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Ele morava com a mãe. Então ele era novo, né? Porque as pessoas ali com 16, 15, já se casava, já ia procurar seu rumo. Se Marcos estava com a mãe dele, é porque ele era novo. Então, eu imagino ele ali, talvez, da idade do João, da idade ali da Alice, por ali, né? Do Jader, não, já tá velho, já pode casar. Tá enrolando a Fernanda. Talvez seja por isso, ele era novo, né? Começou a ver ali as dificuldades, era de família rica, tinha facilidades dentro da sua própria casa. A hora que se deparou com algo amedrontador ali, falou assim, opa, pode ser. A desistência de Marcos fez com que Paulo não olhasse mais para ele como um bom ajudante. Sabiam? Paulo começou a olhar para Marcos e falou assim, ixi, não vai rolar. Esse daí não vai dar. Vamos precisar achar um outro ajudante, porque Marcos, ele arreda fácil, desiste. E ele não olhou com bons olhos. E ele começou a falar isso, sabe para quem? Para Barnabé. Só que assim, gente, eu posso falar o que eu quiser da Alice e do Lucas, mas vocês não. Pode falar até as verdades. Você gosta que alguém fique falando mal do seu filho? Por mais que ele realmente esteja fazendo aquela arte, a gente não gosta, é difícil para a gente ouvir outras pessoas, a gente quer ouvir elogio, né? E Paulo
chegou lá e falou assim: Barnabé, não dá para a gente levar Marcos. O Marcos é um inútil. O Marcos, ele vai deixar a gente na mão. Mesmo isso tendo acontecido, a hora que entrou aquilo no ouvido do tio, porque tio é igual mãe quase dessas crianças, né? Aí Barnabé não gostou muito. Vamos ver? Atos 15, verso 36. 36 até 41. Acharam? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então, eles já tinham ido lá naqueles lugares, já tinha falado, né? Foi lá onde Bar Jesus estava lá aprontando, já tinha feito aqui tudo, e agora eles queriam voltar lá. E Barnabé queria levar quem? Quem? Vocês estão confusos, não sabe se é Marcos, não sabe se é João. Vamos chamar de Marcos? Quem que Barnabé queria levar? Marcos. Mas Paulo não achava justo levar Marcos. Paulo falou assim: não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Paulo falou: opa, não vai rolar, Barnabé. Não vou levar, não. Vai dar despesa, vai querer comer, vai querer fazer, né? Vai dar trabalho para a gente. Vamos ter que, em vez de pregar para o pessoal, vir aqui, vem cá, Marcos. Gasta tempo, sabe? Dá canseira. Não quer trabalhar. É Nutella. Não dá para a gente levar o Marcos. Olha só. Houve o que entre Paulo e Barnabé nesse momento? Verso 39. Uma desavença. Por quê? Marcos era sobrinho de Barnabé. E Barnabé, por mais que você veja que está difícil, mas você quer ensinar alguma coisa para o seu parente, para o seu filho, para o seu sobrinho, você quer. Você quer arrastar ele. Vamos, porque vai que muda. Vamos, porque vai que aprende. Vamos, vai que vira trabalhador. Vamos, vai que assume ali o papel, né? E vai ser um grande missionário. Só que Paulo falou: não vai. Não vai ser um missionário. E eles entraram numa briga. Entraram numa briga. Que vieram a separar. Então, Barnabé, o irmão está chorando, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir falar, né? Estou tentando, gente. Então, Barnabé pegou o sobrinho e Paulo foi separado. Barnabé foi para um lado com Marcos e Paulo foi para outro lado. E olha só, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, levou para Chipre. Mas Paulo, quem que Paulo escolheu? Silas, entrou Silas aí na história, né? Paulo pegou Silas e foi para onde? Síria e Sicília, confirmando ali as igrejas. Eles já tinham passado por lá, Paulo já tinha ido com Barnabé, falado para aquele povo, e agora eles foram confirmando. Tem igreja? Tem igreja? Como é que está a igreja? Como é que está, né? E Barnabé e Marcos foram para outro canto. Barnabé queria levar novamente Marcos. A insistência de Barnabé talvez seja por isso, né? Por eles serem parentes.
E Barnabé também talvez quisesse que Marcos aprendesse a pregar o evangelho. Mas Paulo não queria, de jeito nenhum. Com medo, né? Que ele abandonasse o trabalho e a missão. Aconteceu essa briga, se separaram e passaram um tempo. Sabe o que aconteceu? Paulo, ele é preso lá em Roma. E Paulo foi preso. E nesse período que Paulo ficou preso, ele mudou de opinião. Isso que eu acho muito legal, gente. Sabe? Muitas vezes a gente tem uma opinião com uma pessoa. Tem mesmo, que a gente é ser humano e a gente tem uma opinião. A gente é perito em olhar e falar assim, isso aqui dá para o trabalho missionário, isso aqui é bom também, vai dar certo, aquela ali não vai dar, isso aqui não vai dar, isso aqui também não vai dar, dá, não dá. A gente já vai tendo uma opinião. Só que olha que interessante, Paulo, ele mudou de opinião. Isso é muito legal, sabe? Principalmente, a gente fala com os jovens, né? Mas tem muitos 60 a mais que a gente vai precisar mudar de opinião. Porque tem mais tempo que a gente está julgando aquelas pessoas e muitas vezes as pessoas mudam sim. Né? Tem muita gente que fala, já viveu tanto tempo, não vai mudar, mas não, isso aí não tem mais jeito. Tem sim. E daí, Paulo, mas o que será que aconteceu para Paulo mudar de opinião? Porque ele estava tão incisivo, achando que Marcos não prestava, né? Vamos ver? É possível? A gente não pode afirmar, tem coisas na Bíblia que não dá para a gente afirmar, mas é possível que Paulo tenha escrito Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, desde quando ele estava na prisão, lá em Roma, lá no ano 60 depois de Cristo. Dentro das epístolas de Colossenses e Filemon, a gente consegue ver como como Paulo começou a enxergar Marcos. Lá nas epístolas de Colossenses e Filemon. Então vamos abrir lá em Colossenses 4:10. Vamos lá ver como que aconteceu? Filipenses, Colossenses, né, gente? Colossenses 4, verso 10. Quem achou pode ler. Olha, Paulo mandou saudações, Paulo falou com carinho, inclusive Paulo falou, olha, se Marcos for aí, recebam ele muito bem. Para quem não queria ver Marcos, que era um inútil, que estava atrapalhando, ele, aqui em Colossenses, ele falou assim, olha, se vier, receba ele bem. Recomendando, então, aos irmãos lá de Colosso que acolhessem Marcos, aquele mesmo Marcos que ele tinha rejeitado. Vamos lá ver em Filemon? Filemon tem capítulo? Filemon tem capítulo? Filemon não tem capítulo, Filemon só tem versos. Então, Filemon, verso 24. Então, Paulo escreveu lá para o pessoal, né? Escreveu ao amado Filemon, que era também o colaborador, né? E no verso 24, ele saúda a todos, inclusive
Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus o quê? Marcos. Ele saudou sendo um cooperador. Olha só, mudou ou não mudou a opinião de Paulo a respeito de Marcos? Nós vemos Marcos entrando aqui como um cooperador. Ao se aproximar o final da sua vida, Paulo escreve essas epístolas de Timóteo por volta do ano 65 a 67 depois de Cristo, sendo que segundo Timóteo foi escrito na última prisão de Paulo. Paulo estava ali na sua última prisão quando ele escreveu segundo Timóteo. E lá em segundo Timóteo, a gente vê realmente de vez a real mudança que Paulo viu em Marcos. Eu acho fantástico. Segundo Timóteo 4, volta um pouquinho aí, né, para trás. Segundo Timóteo 4, verso 11. Eu acho demais esse verso. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois ele é muito quê? Ele é muito útil para o ministério. Olha como mudou a cabeça de Paulo com atenção a Marcos. Não é incrível? Nós vemos então aqui Paulo convocando, né? Admirado ali, admirando. Marcos ser convocado por Paulo, porque o mesmo era útil para o ministério. Será que foi então os motivos? Porque o irmão ali falou bem. Não foi só Paulo que mudou a visão. Teve alguns motivos para que Marcos mudasse também, para que Paulo visse que ele estava diferente. E aqui é 3h20, tá? Então tô tranquila, nem sei que horas são. Meio-dia. O que o apóstolo Pedro tem a ver? Entrou uma outra figura aí nessa história de Marcos. Entrou Pedro. O que será que Pedro tem a ver com Marcos? 1 Pedro 5, verso 13. 1 Pedro 5, verso 13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Marcos era filho de Pedro? Não. Tem nada a ver. Mas é um jeito de você falar, vem cá, minha filha. Ela não é minha filha, ela é minha prima. Mas é um modo carinhoso. Quando você sente um carinho especial por alguém, por exemplo, o meu sogro não era meu pai, mas ele falava para todo mundo, aqui minha filha, né? Olha aqui minha filha, ela é igual minha filha. Ele me tinha como filha, por quê? Será que ele me odiava? Porque ele me amava. Pedro não era o pai de Marcos, mas Pedro amava tão quanto um pai amava um filho. Por isso que ele falou que é meu filho Marcos. Marcos tinha se tornado tão próximo de Pedro que o mesmo chamava ele de filho. E não se chama todo mundo de filho, né? Só alguém que esteja muito perto, aquele que você cuida, aquele que você direciona, aquele que você se relaciona. E Marcos se relacionava com Pedro. Um relacionamento de discípulo e discipulado. Eles tinham esse relacionamento. E Pedro
Gente, Pedro também não chegou na melhor formato, não. Chegou? Pedro era uma pedra que foi lapidada. Pedro, ele sabia muito bem. Ele sabia muito bem como é estar de um jeito e se transformar num outro jeito. Pedro, ele teve que ser lapidado. Alguém que passou por alguma situação é muito mais fácil de falar do que eu que ouvi dizer, que vi num livro de história. Aquele que passou tem muito mais em detalhes para ensinar. E foi isso que aconteceu. Pedro instruiu Marcos porque Cristo tinha transformado Pedro. Talvez ele tenha visto Marcos como ele mesmo. Já aconteceu. Nossa, às vezes você olha alguém, né? Fala assim, nossa, parece uma Vivianinha, parece uma Riane, parece uma Aline, né? Parece que você vê naquela pessoa uma outra que você já tem conhecimento, né? Talvez Pedro tenha visto isso, né? Lá no começo do ministério, ele foi moldado. Bom, talvez eu esteja falando aqui, agora é sério mesmo. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que, como Marcos, tenha se achado ou se taxado como inútil. Tenha até mesmo se sentido inútil na pregação do evangelho. Talvez tenha, saído, ido embora em momentos que a igreja mais precisou. Sabe aqueles momentos que a igreja veio aqui, fez o apelo, chamou, você sentiu até, nossa, eu devia ir, mas não foi. Aí daqui a pouco você vê as fotos lá no grupo e você fala, nossa, saíram, foram, precisaram de mim e eu não fui. E talvez você já tenha sentido mal por conta disso. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que nunca encarou de frente a pregação do evangelho. Talvez eu esteja falando aqui para você que você até sabe que precisa realmente fazer algo, mas não fez. Marcos depositou o seu ministério, sabe onde? Nas mãos de Deus. E eu vejo Marcos muitas vezes como a gente se sente, correndo. Está todo mundo indo numa direção, só que eu vou em outra direção. Só que a hora que ele se colocou nas mãos de Deus, sabe o que aconteceu com Marcos? Ele saiu do anonimato para se tornar uma pessoa totalmente capaz. Ele deixou de ser incapaz para se tornar totalmente capaz. Ele saiu do anonimato para se tornar o autor do segundo evangelho. Vem Mateus, logo vem Marcos. E pode ser que ele inspirou outros nos outros livros. Ele se tornou um auxiliar muito requisitado. Todos queriam Marcos. Todos queriam que Marcos estivesse presente, porque ele fazia diferença quando ele estava presente. Quando Marcos chegava e falava assim, gente, hoje é os Calebes que vai sair. Não, tem que vir o Marcos para o Caleb. Ele poderia nem ser dos 60 mais. Mas se os 60 mais fosse fazer uma programação, a diretora dos 60 mais ia falar para Marcos, Marcos, você tem que vir comigo.
Marcos poderia não entender nada sobre saúde, mas a diretora do Ministério de Saúde, Marcos, você tem que vir aqui. Porque você estando aqui, eu sei que vai dar certo. O Ministério da Criança, Marcos não era mais criança, pequenininho, né? Mas a diretora do departamento de criança fazia questão que Marcos estivesse, porque ia ser show se Marcos estivesse ali. Saiu como um auxiliar que ninguém queria perto no começo, para ser onde todos queriam que ele estivesse, porque ele cooperava, porque ele era um grande ministro. Por mudar de direção e se colocar nas mãos de Deus, Marcos teve ao lado 2 dos maiores nomes da igreja primitiva, Paulo e Pedro. Os 2 maiores nomes estavam ao lado de Marcos. Você pode se colocar nas mãos de Deus hoje, agora, e pedir que Deus vire a história da sua vida. Você pode se colocar nas mãos de Deus e falar: Deus, eu preciso, eu quero, eu necessito ser transformado. Eu quero fazer mais. E eu sei que eu posso fazer mais se eu estiver agarrado aí na sua mão. Me ajude a desenvolver, a me desenvolver para a pregação do Evangelho. Dom do ensino, dar estudos bíblicos. Não sei. Você pode falar: Deus, me ajude a ter o dom da visitação. Me ajude, Senhor, a ter o dom da oração. Se apegue ali nas mãos de Deus e fale: Deus, deixe que o Espírito Santo elabore os dons que Ele quiser em você. Se apegue a Deus. Fale: Deus, eu quero. Coloque em mim o que o Senhor quiser. E me ajude a fazer isso. E quando você se colocar nas mãos de Deus, Ele vai fazer em você como aconteceu com Marcos, que se colocou nas mãos de Deus. Meu convite hoje é para você que se sente como Marcos. Quem sabe com o pensamento que é incapaz, mas deseja dizer: Senhor, eu quero me envolver na pregação do Evangelho. Talvez seja para você que você deseja falar: Senhor, eu desejo ser relevante. Eu desejo sair do anonimato para ser um grande pregador, um grande missionário. Hoje, lá na nossa sala da Escola Sabatina, a gente teve um relato assim, de alguém que está se colocando aos pés do Senhor. Eu fico emocionada porque eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas quando você se coloca nas mãos de Deus e fala: Deus, me ajuda a me manter puro, me ajude a ser um grande pregador. E não é só pregar de falar, mas vários dons que Deus pode derramar aqui nessa igreja. Imagina se cada um aqui pedir isso para Deus. Vocês conseguem imaginar? Se cada um pedir isso para Deus, o que vira essa igreja, gente? Jesus volta amanhã. Então, o meu convite hoje também é para pessoas que podem ser Pedro na vida de outros. Pessoas aqui nessa igreja que podem discipular, pode olhar para alguém e ver que aquela pessoa tem sim condições de ser um grande mensageiro do Evangelho. Eu convoco você para ser como Pedro, discipular pessoas. Discipular pessoas. Vejam o potencial, todos têm potencial. Então, olha, quando você estiver andando nesse corredor aqui, vê alguém, você é esse que eu quero discipular. Cola nele. E discipule. Que você vai ver essa pessoa se transformar
como Marcos, que saiu do anonimato para ser um grande evangelista. Se você tem um desses desejos de se colocar nas mãos de Deus, ou de ser um discipulador, de ver em alguém potencial e exercer o que o Espírito Santo está te mandando,